Oi, meu nome é Alessa e eu tô aqui hoje pra falar sobre as minhas leituras do primeiro semestre de 2023. E 23. E eu resolvi gravar esse vídeo porque quando eu era mais nova, há uns 10 anos atrás, eu queria muito ser youtuber de livros, então eu gravava muitos vídeos sobre literatura. E eu tenho esse material registrado até hoje e eu reassisti e eu gostei muito dessa experiência de ouvir minhas opiniões, de ver o que eu queria ler e perceber o quanto meu perfil de leitora mudou muito e com certeza ele vai mudar, né, com o passar dos anos. Então, eu resolvi gravar esse vídeo aqui, quem sabe eu faça isso semestralmente ou anualmente, eu acho que é legal ter esse vídeo memória pra mim mesma. Mas eu vou deixar aí aberto pra internet, vai que alcança alguma pessoa, vai que dá vontade de alguém ler algum desses livros, então o vídeo já vai ser muito válido também. Acho que a internet ainda tem esse poder de influenciar pra coisas boas às vezes. Então é meio que isso. Sobre as minhas leituras desse primeiro semestre, eu estou lendo muito esse ano, muito mais do que eu geralmente costumo ler. Eu já li 45 livros esse ano e isso é muito mais do que minha média anual, eu geralmente leio uns 30 livros por ano. Então, tá sendo um ano que eu sou leitora, assim, tô gostando muito dessa experiência. Eu não tenho essa coisa de tibiar, de ter que ler X livros num mês, eu vou lendo. Quando me dá vontade de ler, eu leio. E eu tô com muita vontade de ler e por isso eu li tanto. Então eu vou falar dos livros na ordem que eu li, eu vou comentar se eu sentir necessidade de algum deles. E eu vou colocar por aqui assim a data que eu finalizei a leitura. E também eu acho que eu vou colocar as estrelas que eu dei pra ficar um registro bem completo, bem organizadinho. Então é isso, agora acho que dá pra começar, acho que eu falei tudo que eu queria falar. O primeiro livro que eu li em 2023 foi O Abuso da Beleza, do Arthur C. Danto. É um livro sobre arte, ele fala um pouco sobre o que é estética, a arte só é arte se ela é bela, e o que é beleza, né? Acho que cada época da humanidade, cada período histórico tem um conceito de beleza diferente. E ele vai discutir um pouco sobre isso, ele vai falar um pouco sobre publicidade, sobre como a publicidade também pode ser considerada uma arte, que acho que o Andy Warhol pirou um pouco nisso, assim. Enfim, é um livro bem legal, eu achava que eu não ia entender nada, e na verdade eu entendi muita coisa, assim, eu achei uma escrita bem fácil, me surpreendeu. E a segunda leitura do ano foi A Palavra que Resta, do Stênio Gardel, que eu curti muito, eu fiquei muito feliz de ler um livro escrito por um autor nordestino e ainda mais meu conterrâneo cearense. E, enfim, foi uma experiência muito boa. A escrita dele me impressionou muito, assim, é um lirismo, uma poesia quase, assim, mas ao mesmo tempo não é difícil de entender. Mas ao mesmo tempo, o final me incomodou um pouco. A forma que o autor resolveu finalizar a história, pra mim, bagunçou um pouco meus sentimentos com relação ao livro. Mas mesmo assim foi uma experiência muito boa mesmo, assim. Então eu gostei bastante. Terceira leitura do ano, Ensaio sobre a Lucidez, do José Saramago, que foi uma leitura que eu queria fazer há muito tempo, acho que desde 2020, mas eu não achava o livro na Amazon nessa edição aqui, que eu quero colecionar essa edição antiga do Saramago. E aí eu achei, me enjoei e comprei usado, então finalmente pude fazer essa leitura. E cada livro que eu leio do Saramago, esse foi o segundo dele que eu li, eu gosto mais do jeito que ele escreve, da forma que ele cria ideias dentro da minha cabeça. Então, enfim, foi muito legal essa experiência, eu gostei demais. E as questões que ele levanta aqui, que é um cunho um pouco mais político, também foi super interessante pra mim. Logo em seguida, eu li A Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay. Esse ano eu resolvi investir mais em comprar livros nacionais, e eu não me arrependo disso, porque tem sido uma experiência muito boa ter esses livros na minha estante e gostar dessas obras. E eu já li O Peso do Pássaro Morto dela e eu amei muito. Então eu fui para esse livro com as expectativas um pouco altas. E eu gostei, foi uma experiência incrível. A Aline Bay é uma escritora assim que realmente quebra paradigmas do estilo de escrita de literatura nacional que a gente conhece. É só que eu não me identifiquei tanto com essa história. Essa história vai falar mais sobre uma menina que tem os pais separados. E como essa é uma vivência que eu não vivi, e enquanto No Peso do Pássaro Morto é um livro sobre as dificuldades de ser mulher, e esse aqui é um pouco mais sobre a dificuldade de ter pais ausentes, sabe? Então, por não conseguir mergulhar tanto na história, eu ainda preferi O Peso do Pássaro Morto. Mas isso não quer dizer que esse livro não seja emocionante, que esse livro não seja muito doído em muitos aspectos. E, enfim, eu realmente acho que a Aline Bay é uma autora que lançou livro, eu vou querer ler, porque ela se mostrou realmente ser muito grande, assim. Depois eu li Nós, de um autor chamado Zamatan, ou Zamatin, eu não sei como é que pronuncia. E foi uma experiência incrível esse livro, foi indicação do meu amigo João, ele me emprestou a edição dele, então eu não tenho ela aqui.
Mas eu curti muito. Esse livro veio antes de 1984 e, se eu não me engano, o George Orwell leu esse livro e se inspirou nesse livro para escrever 1984, que é um dos meus livros favoritos da vida. E dá pra ver muitos elementos ali que se apresentam nas duas histórias. E foi muito legal ver meio que o original, assim. Tem questões diferentes, mas eu acho que o estilo de sociedade criado pelos dois autores tá bem próximo ali, essa coisa da observação, da falta de privacidade, do total controle do Estado. Enfim, eu curti muito mesmo essa leitura e eu acho que eu vou querer ter esse livro na estante porque eu sou viciada nos livros da Aleph, todas as edições são lindíssimas, então meio que eu quero um pouco agora ele. E aí em seguida eu fiz a leitura de A Luz Difícil, do Tomás Gonzalez. É um livro de literatura latino-americana, porque o autor é colombiano, e eu gostei demais dessa história, muito mesmo, assim. Eu fiquei, inclusive, muito feliz porque o começo do meu ano foi uma sequência de leituras bem boas. Esse livro ele vai falar um pouco sobre você se permitir as pessoas irem quando você ama elas, sabe? Que amar também é deixar ir, essa coisa. É muito sobre relacionamento de pai e filho. E uma coisa que não é spoiler dessa história é que o personagem principal ele está perdendo a visão. Ele está ficando idoso, ele está envelhecendo. Então ele começa a enxergar mais as memórias dele e a tentar escrever essas memórias do que realmente ver a vida do presente. É linda essa história, muito linda mesmo, e é sempre muito legal ler coisas diferentes de literatura norte-americana, sabe, assim. Depois, lá pertinho do carnaval, eu li O Sentido de um Fim, do Julian Barnes. Eu li 2 vezes já esse livro, nesse ano mesmo. A primeira vez eu li pelo Biblion, que é o aplicativo da Biblioteca Pública de São Paulo, que você pode baixar no seu celular. E você consegue reservar e emprestar e-books. Então você pode entrar ou numa fila de espera, se tiver várias pessoas que querem, ou você pode já pegar emprestado. E ele tava lá dando sopa, eu resolvi pegar emprestado, e aí eu fiquei ouvindo como se fosse um audiobook. E aí eu gostei tanto, e eu já sabia que eu ia gostar, porque eu adoro Julian Barnes, eu já li mais de 6 ou 7 livros desse autor. E aí eu resolvi comprar a edição física, e eu comprei essa edição da Tag, lindíssima, capa dura, que veio inclusive com a jacketzinha, veio com tudo bem bonito. E aí eu reli de novo nessa edição, e foi um dos meus livros favoritos do autor. Eu gostei muito, eu gosto muito da forma que ele escreve, da forma que ele constrói personagens. Então, essa aqui foi a minha, qual foi? A 7ª leitura do ano. Depois, eu peguei também pelo Biblion Violeta, da Isabel Allende, ou Allende, eu não sei como pronuncia. E eu adorei essa experiência, eu gostei muito mesmo. É uma história que se passa do início ao fim da vida de uma mulher. E é, assim, incrivelmente bem escrito esse livro. E eu ouvi como audiobook pelo Biblion. E eu gostei muito da experiência porque é uma história que ela vai contando, é como se fossem, se eu não me engano, cartas, que ela vai contando pra uma pessoa muito especial pra ela. E aí então é meio que você ouvir ela contar a própria história. E eu gostei muito pelos personagens, eles serem bem tridimensionais, terem defeitos, terem qualidades, você gostar deles em um aspecto e odiar eles por outros. Então, assim, é uma história cheia de altos e baixos, como a vida. Eu gostei muito dessa história mesmo, assim. Fica a recomendação de uma história com protagonista feminina que eu gostei bastante. Então, muito bom. Depois, já fiquei com saudade de Saramago e li O Homem Duplicado dele, que eu gostei mais ainda. Essa história me pegou de um jeito, assim, que eu, quando tava sem ler o livro, eu ficava pensando dele e eu achei isso muito legal. Adoro quando isso acontece. E ele conta a história desse cara que tá vendo um filme e um dos atores desse filme, assim, um autor bem secundário, com papel bem mínimo, é igual a ele. E aí ele fica, assim, um pouco sem acreditar e querendo agora encontrar esse cara que é igual a ele e entender por que tem um duplicado dele andando por aí. E, nossa, Saramago é incrível. Acho que isso resume tudo. Eu vou falar ainda mais de outro livro dele. Saramago é incrível. Ponto. Ali pra metade de fevereiro, desde Jones and the Six estava muito no hype por causa da série que ia ser lançada. E eu fiquei com muita vontade de reler a obra, ver quais eram minhas opiniões depois de uma releitura. Então, minha 10ª leitura do ano foi desde Jones and the Six. E eu acho que eu curti mais do que quando eu li a primeira vez. Eu acho porque a primeira vez eu fui com expectativas muito altas, porque todo mundo tava falando da autora, que a mulher é perfeita, que ela nunca errou. E eu gostei, eu acho essa história muito boa. Eu não vi a série, obviamente, mas ela escreve muito bem, essa autora. Ela escreve personagens muito reais. Eu acho que é uma das autoras que eu mais vi os personagens parecerem que você vai ligar a TV e eles vão estar lá, sabe? Ou que você vai ver notícias e fofocas deles, assim, na internet.
E por mais que essa literatura um pouco mais jovem tenha deixado de me agradar um pouco nesses últimos anos, mesmo assim continua sendo um livro muito bom. Tava tudo dando certo e aí começou a dar errado porque começaram a ter leituras ruins. Tava tudo muito feliz em 2023 e aí quando foi que eu li? 18 de fevereiro já não tava tão legal porque eu li No Sufoco do Chuck Palahniuk, que é um autor que eu gosto muito. Eu já li Clube da Luta dele e Sobrevivente é um dos meus livros favoritos. Eu gosto dessa escrita meio niilista, essa desesperança, essa acidez que ele tem. Mas esse livro foi uma péssima experiência pra mim. Eu acho que eu percebi que ele tem em outros livros dele uma coisa muito sexual e explícita que eu não curto. Então esse livro não foi uma experiência legal pra mim. Eu acho que também por serem contos, eu não costumo tanto ler contos. No geral foi uma experiência péssima. E aí eu tinha esse livro, mas já entreguei pro sebo, já troquei. E é isso, foi uma leitura que não foi nem um pouco legal. E aí eu já vou emendar falando de outras duas leituras que eu fiz, que eu não quero me alongar muito sobre elas, mas eu vou precisar falar um pouco por conta da nota que eu dei. Que eu li o livro 2, que é Águia que Voa Alto, e o livro 3, Pássaro Vermelho, da série Ventos da Campina, se eu não me engano. Essa é uma série muito antiga, ela foi lançada nos anos 80 ou 70, acho que é 80. É tipo um romance cristão, assim, sabe? E essa autora, ela escreve muito bem. Ela tem personagens muito bem construídos, ela descreve ambientes muito bem. E eu li esses livros quando eu tinha uns 14 anos. E eu quis reler porque eu fiquei com saudade dessas ambientações que essa autora cria. Só que eu encontrei vários problemas no livro, depois dessa releitura. Então eu acho que as notas que eu dei foram muito mais pelo apego sentimental que eu tinha a esses personagens do que realmente a construção de mundo, porque tem um problema muito grande com embranquecimento de índios nesse livro, assim. É um livro que se passa nos Estados Unidos, então é sobre índios norte-americanos, né? E essa relação com os brancos. E tem um subtexto da autora, assim, que dá a entender que é tipo assim: ah, os índios não são ruins, mas olhe como a cultura branca, as crenças brancas, as roupas brancas são totalmente superiores à dos índios. E isso me incomodou muito, muito mesmo, assim. O final do arco do personagem, ele se vê, ele é um índio guerreiro e ele se vê com roupas de branco dentro de uma universidade, na cidade, quando na verdade ele quer estar no campo, ele quer estar caçando. E é muito triste ver esse personagem sendo sufocado em prol de uma crença, sabe, assim. Eu acho que é muito triste essa invalidação da cultura indígena. E não que o índio não possa estar na universidade, não possa estar na cidade. Eu acho que o índio tem que estar onde ele quiser. Mas quando ele se vê obrigado a isso, eu achei bem problemático. Então, são histórias que têm muitos pontos altos e tem que lembrar que isso foi escrito nos anos 80, não foi escrito hoje, com muitas outras problematizações e questões que são levantadas. Mas tem problemas, sabe? Depois eu fui pro romance policial, quis ir pra uma coisa meio thriller e tal, então eu peguei Desaparecido para Sempre, do Harlan Coben, que é um autor que meio que não tem erro pra mim quando eu quero retomar o fôlego das leituras. Ele sempre é uma boa escolha, porque são histórias que têm personagens muito bons, que têm tramas muito intrigantes, assim, ele sempre levanta um problema que você fica se perguntando como o autor vai resolver. E ele meio que não decepciona, assim. Geralmente não são histórias que me deixam muito marcada, mas ao mesmo tempo funciona para manter o fôlego de leitura. Então, estamos aí na 14ª leitura do ano. E aí, eu achei que eu tinha entrado no ritmo do thriller e resolvi pegar um thriller logo em sequência. E eu li Todas as Cores da Escuridão, que eu não lembro o autor, porque eu também já me desfiz do livro. E assim, eu acho que eu cheguei no limite de ler livros sobre detetives genéricos, com nomes genéricos, que resolvem um crime genérico, sabe? Eu gostava muito desse tipo de literatura, mas hoje em dia eu acho que eu quero uns livros, mesmo que seja de thriller, que tenha um mistério, um crime. Eu gosto mais quando os personagens são mais tridimensionais, ou eles saem desse padrãozinho de ser sempre um detetive, sabe, assim. E é uma coisa que o Harlan Coben faz muito bem, pegar pessoas normais que às vezes vão investigar um crime. E esse livro, assim, eu acho que eu não gostei. Eu nem lembro mais muito da história, pra ser bem sincera. Não foi uma experiência horrível, mas passou, tanto que o livro já nem tá mais aqui. E aí depois eu entrei no mundinho Asimov BR. Eu comprei o box da série Robôs, e aí eu li As Cavernas de Aço,
que tá aqui um livro que é um policial que tem que resolver um mistério, mas se passa no espaço. Então isso já trouxe uma diferença muito legal. E mais legal ainda porque o fiel escudeiro dele, o assistente dele é um robô. Então, como a humanidade na Terra tem muita dificuldade de lidar com a presença de robôs, por eles representarem essa substituição da mão de obra humana, esse personagem ele tem que aceitar esse ajudante dele, robô, só que ele é igual a um ser humano, né? Ele é um robô humanoide. Então, é muito interessante. Nossa, tem muita coisa legal nessa história. O Asimov brilha muito aqui. Eu gostei muito da forma que ele criou o sistema, como a Terra ficou daqui a muitos anos. A forma de comunicação com outros planetas, que não são seres de outros planetas, são humanos que colonizaram outros planetas e criaram civilizações lá. Muito legal, Asimov é incrível. E aí eu resolvi que eu ia ler a série toda de uma vez, e foi isso que eu fiz. Então, li depois O Sol Desvelado, que eu também adorei muito. Eu gostei porque ele sai da Terra e aí agora a gente tem um mistério que se passa em outro planeta. Então a gente é apresentado a outras vivências, a outro estilo de vida, a outra cultura, e eu achei isso muito legal. E esses dois primeiros livros, O Sol Desvelado e As Cavernas de Aço, pra mim é onde o Asimov chega assim no seu ápice da escrita dessa série. Porque depois ele lança, depois assim, uns bons 25 anos, sei lá quantos anos depois, ele lança Robôs da Alvorada, Os Robôs da Alvorada, que já é um calhamacinho. E assim, é legal, mas dá pra sentir que o autor se desconectou dessa história, que ele tá meio enferrujado com esses personagens. E principalmente que ele não sabe escrever personagens femininas profundas. Parece muito que elas são as damas indefesas que precisam ser socorridas pelo homem, que não entendem muito de muita coisa. Eu não sei, eu acho que ele constrói mulheres muito fracas e principalmente muito dependente de personagens masculinos. Isso me incomodou. Então esse livro foi o que eu menos gostei da série inteira. E aí a gente parte para o Robôs Império. Robôs Império. E aí ele teve uma sacada genial aqui, que é se passar, eu acho que 200 anos depois desse último livro. E isso é muito legal porque você conhece personagens novos, você se desprende um pouco dos personagens antigos, mas não todos. E é bem legal, eu gostei. Mas eu acho que os primeiros dois livros são os melhores, mas mesmo assim eu adorei me despedir desses personagens, me despedir de uma problemática que vem surgindo desde o primeiro livro. Enfim, é bem bom. Asimov é muito bom. No geral, Asimov é muito bom. Depois, eu fiz uma aquisição que eu queria fazer há muitos anos, mas que é um investimento quase, assim, que foi o Ligeiramente Fora de Foco, do Robert Capa. Esse livro é bem caro. E ele não tem disponível online, tipo, e-book. Eu acho que nem PDF desse livro tem. E por ser da Kozak, né, ele acaba sendo sempre muito caro. E eu encontrei um preço ok no estante virtual e comprei. E assim, fiquei muito feliz porque é uma aquisição que vai ficar na minha biblioteca. E é um livro que eu finalmente pude. Eu li muito sobre o Capa, mas eu nunca tinha lido nada dele, até porque ele não é autor, ele é um fotógrafo. Então eu gostei muito de ouvir a voz dele através das palavras e perceber que ele era muito parecido com o que eu pensava, sabe? Eu acho que o tipo de humor dele e o jeito que ele encara a vida é um pouco parecido com o meu em alguns aspectos. E achei muito legal. Queria ser amiga dele, então gostei muito desse livro aqui na minha estante. Ele tem fotografias, ele é lindo, enfim. Você me fala bem da Kozak, essa edição é fenomenal. E aí, pra 21ª leitura do ano, eu li o Daqui Pra Baixo, do Jason Reynolds, que era um livro que eu já tinha ouvido falar muito bem, mas eu nunca tinha tido contato com ele, a versão física, e eu achei no sebo. E aí eu comprei e fiquei muito feliz, porque ele é um livro que se passa dentro de um elevador, enquanto um personagem desce do apartamento dele até o térreo pra assassinar quem matou o irmão dele. Então ele vai falar sobre violência, vai falar sobre... se eu não me engano, são pessoas negras nos Estados Unidos. Eu tenho quase certeza que é nos Estados Unidos que essa história se passa. Mas é muito legal ter essa visão de violência que as pessoas pretas muitas vezes vivem pelos olhos de um autor preto, né? E é muito tocante. A forma que ele escreve é totalmente diferente do que eu já li. Eu acho que eu compararia um pouco a Aline Bay, mas não é exatamente a Aline Bay. Lindo, lindo esse livro. Assim, você lê muito rápido. Eu acho que eu li esse livro em 3 horas. E por mais que ele seja grossinho, a forma que o autor escreve é bem espaçada. Mas eu tive que ir processando, sabe, assim, um pouco a leitura. É muito bom. Gostei muito, recomendadíssimo. O próximo livro também foi um achado de sebo.
eu descobri um sebo muito bom aqui na minha cidade, que eu estou apaixonadíssima, porque eles só compram livros em excelente estado, e eles então só vendem livros em estados muito bons, e eles sempre pegam obras muito interessantes, então eles não aceitam qualquer coisa. E o sebo deles é muito organizadinho, então... Enfim, achei lá Android Sonho com Ovelhas Elétricas, do Philip K. Dick. Nessa edição, que é pra mim uma das edições mais bonitas que a Aleph já lançou. Por mais que a Aleph sempre lance edições muito bonitas do Philip K. Dick. E era um livro que eu queria ler há muito tempo, porque eu já assisti Blade Runner 2 vezes e eu detestei as 2 vezes. Mas eu sou uma péssima assistidora de filmes, é muito difícil filmes eu gostar, assim, de filmes. Então, eu queria saber qual era a história original. E eu amei. Eu quero ler tudo do Philip K. Dick. Eu já li outro livro dele que vai aparecer mais pra frente. Quero ler 1 milhão de outros. Quero ler a biografia dele, escrita pelo Emmanuel Carrère, se eu não me engano. Amei isso aqui muito. E eu quero rever Blade Runner, porque agora eu vou ver como uma experiência mais sensorial esse filme, eu acho. Mas... leiam Android Sonho com Ovelhas Elétricas. É um livro curtinho, a história é fácil de entender e você se questiona sobre muita coisa. Eu acho que se esse livro é uma pergunta, o título dele, é porque você vai fazer muitas perguntas no decorrer dessa história. Isso aqui é muito bom. K. Dick é incrível, assim, incrível mesmo. A minha próxima leitura foi a primeira vez que eu tive contato com a escrita do Sidney Sheldon. E eu li o Se Houver Amanhã, dele, nessa edição destruidíssima que eu achei no sebo, mas não no sebo legal, em outro sebo. E foi uma indicação da minha mãe, ela falou que leu esse livro quando ela era jovem, que ela gostou muito. E eu li e gostei muito também. Eu queria que o autor tivesse feito uma escolha narrativa diferente, porque eu queria conhecer outro caminho da vida da personagem principal. Mas isso não quer dizer que a escolha que ele fez foi ruim, é só que eu queria conhecer outra parte da vida dela. Mas eu gostei muito, muito mesmo da história, eu passei nervoso. Era esse livro que eu fechava quando chegava um momento muito tenso e eu ficava, nossa, eu tô passando mal. Então eu achei muito massa, gostei mesmo, assim, dessa leitura. Depois eu li Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, que eu ainda não peguei com minha mãe, mas ela já leu e gostou muito também. E assim, eu não tenho nem o que falar desse livro, ele é excelente, ele é uma leitura, assim, necessária e é isso, assim, eu acho que todo mundo tem que ler, sabe? Eu acho que todo mundo tem que ler, é muito bom e eu queria muito que esse livro fosse mais implementado, não sei, nas escolas. Eu acho que essa é uma pauta que tinha que ser mais discutida, sabe? Então, nota 1000, assim, pra esse livro. O 25º livro do ano foi Giovanni, do James Baldwin, que já tinha também ouvido falar muito bem dessa história e eu sabia muito pouco sobre o que era. Então eu fui ler bem de coração aberto, assim, e fui muito surpreendida. É o tipo de história que eu gostei muito que eu gosto muito de ter contato, porque é o tipo de experiência que eu nunca vou ter, sabe? Eu nunca vou ser um homem gay nos anos 50. E então é muito legal quando você pode desenvolver uma espécie de empatia por outras vivências que você nunca vai ter. Então, muito bom, muito bom. James Baldwin escreve muito bem. Acho que a maior lição desse livro, assim, é que às vezes você machuca muitas pessoas ao seu redor por você não ter se curado das suas dores e das suas questões, sabe? Assim, que às vezes não é porque você é uma pessoa ruim, mas você precisa de uma terapia, você precisa, às vezes, de uma autorreflexão para que você não machuque as pessoas ao seu redor, sabe? Então esse livro, eu acho que ele foi relançado, eu não sei se foi pela Companhia das Letras, eu não sei qual editora lançou, como O Quarto de Giovanni. E esse ambiente, esse quarto que sufoca, mas que também acolhe, que é um ambiente de conflitos, é um ambiente de conforto, enfim, é muito bem escrito. Eu gostei muito, muito mesmo. E depois eu li uma das melhores leituras desse ano até agora, que foi Clara Boia, do José Saramago, que nem tá aqui porque eu já estou panfletando esse livro pra Deus e o Mundo, já emprestei pra minha sogra, disse que eu achava que ela ia gostar, espero que ela goste. E eu curti muito essa história porque, primeiro que eu acho que todo mundo deveria começar Saramago por esse livro, porque foi um dos primeiros que ele escreveu, só foi publicado depois que ele faleceu, mas ele é escrito ainda com enter, com travessão, com falas, com parágrafos, que é uma coisa que ele não faz, né, nas obras mais conhecidas dele, são só uns blocões, assim, que assustam um pouco e que você tem que se adaptar e ler com mais atenção. Então é muito legal por isso, porque tem essa leitura mais dinâmica, mas o principal é porque esse livro vai se passar num prédio. E o autor vai entrar dentro das casas, dos apartamentos, no caso desse prédio, e explorar os problemas que cada família tem morando ali.
e como essas vivências se cruzam, mas ao mesmo tempo como essas paredes separam essas pessoas. E é muito bom, é um pouco fofoca de vizinho, e ao mesmo tempo ele dá uns tapas na sua cara, assim, com umas reflexões sobre a vida muito boas. É incrível esse livro, sério. Por favor, leiam Clara Boia. É muito bom, é muito bom. Aí, em seguida, eu fiz a minha primeira leitura do Clube de Literatura Feminista, que foi O Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins Reid. Eu não sei como pronuncia o nome dela. Mas foi a nossa primeira leitura do clube e já foi muito boa. Acho que a gente começou muito com o pé direito, assim. Porque é uma autora que eu nunca leria, e é um gênero que eu não costumo ler, que é uma coisa mais do terror, do horror um pouco. Ela escreve, assim, mais nessa linha. Mas eu curti muito a leitura. São contos e tem uns contos mais curtinhos, tem esse O Papel de Parede Amarelo, que é maior. E é muito bom. Ela escreve muito bem. Ela vai falar sobre ser mulher e as vivências que as mulheres têm nesse período que ela escreve. Só que são problemas muito atuais e que, inclusive, eu já passei. Então foi muito fácil se identificar. E, ao mesmo tempo, ficar um pouco triste de pensar que as mulheres ainda enfrentam, às vezes, as mesmas dificuldades. E, ao mesmo tempo, que a gente já venceu algumas coisas, sabe? Então, muito legal mesmo. Depois eu li Eu, Alex Cross, de James Patterson. E eu não vou nem falar muito porque eu não gostei. O James Patterson não é pra mim. Eu já li alguns outros livros do autor e achei qualquer coisa. Eu não consigo lembrar essa história. Eu não consigo lembrar. Eu só vou lembrar se eu abrir e ler a orelha, porque ela já sumiu muito da minha cabeça, assim. E eu não gostei. Eu lembro que eu não gostei. Então é isso. E ele já vai embora também. Ele só tá aqui ainda porque eu ainda não fui no sebo pra mandar ele embora. Depois eu resolvi ir pra uma leitura um pouco mais leve e rápida pra ver se realmente retomava de novo essa vontade de ler, porque o Eu, Alex Cross, eu já tava odeio ler das ideias. E aí eu peguei O Mágico de Oz, nessa edição linda da Zaha, que eu troquei com a minha amiga MF. E era um livro que eu nunca tive vontade de ler, mas como a gente fez uma troca e ela tinha esse e eu resolvi trocar com ela, eu resolvi dar chance pra história e acabei gostando muito, me surpreendendo muito. É um livro bem infantil, é um livro de uma história bem levinha, com problemas que são resolvidos de forma muito rápida. Então dá muita vontade de ler essa história para uma criança. Eu acho que ela tem muitas coisas que alimentam o imaginário infantil, sabe? Eu gostei muito da experiência e achei bem legal. Depois, pelo Biblion, eu tava na fila de espera desse livro há um bom tempo e aí eu recebi um e-mail dizendo que ele estava disponível para ser emprestado. Então eu corri, peguei emprestado o livro das coisas que nunca aconteceram. A autora é Luísa alguma coisa, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas é um livro nacional que se passa na Inglaterra, num internato para meninos na Inglaterra. E é um livro sobre viagem no tempo, um pouco sobre multiversos e universos paralelos. É uma loucura essa história. E é um pouco sobre isso das coisas que não aconteceram e quando você sabe que elas não aconteceram porque você viu que em outra realidade paralela elas aconteceram, como você lida com isso. É uma loucura. Mas a autora escreve muito bem, eu não fiquei confusa na maior parte do tempo. O universo que ela cria pra essa coisa de viagem no tempo, essa coisa de multiversos é muito interessante. O esquema que ela faz, o sistema que ela faz o livro funcionar. E eu queria muito que esse livro fizesse mais sucesso, porque eu acho que essa autora merece muito mais reconhecimento. Esse livro foi lançado numa outra versão, que eu acho que ela é mais fácil de achar em Amazon e tal. Então eu recomendo muito que você dê essa chance, tá lá no Biblion. Eu recomendo muito mesmo, é bem legal a história. E aí, eu vi o trailer de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes e falei, agora eu quero ler. E aí Leon me deu de presente de aniversário o livro, e eu peguei bem próximo assim de quando eu ganhei dele. E, cara, eu não queria ler esse livro antes de ver o trailer. Eu não sabia que a autora estava escrevendo essa história lá em 2019, 2020, que eu acho que é quando ele foi lançado lá fora. E eu, como grande fã de Jogos Vorazes que fui nos meus 14 anos, fiquei muito chocada que ela resolveu expandir esse universo num prequel, né? Mas eu não quis ler porque era a história do Presidente Snow e eu acho ele detestável. Mas com o trailer, eu sabia que eu ia ver o filme nos cinemas e eu resolvi ler. E, cara, eu fiz uma resenha bem grande no Scooby pra esse livro, então eu não vou me alongar muito aqui, porque se você quiser saber a minha opinião, vai estar no meu Scooby. Mas é bom, é legal. Mas é legal porque eu sou fã, sabe? Assim, funciona porque eu amo já esse universo. Mas eu acho que ele não tem. Esse livro não tem o brilho que Jogos Vorazes tem. Ela não consegue fazer os personagens nos cativarem tanto quanto Jogos Vorazes. Tanto porque o personagem principal é o Snow. E por mais que eu goste muito da construção
do ser detestável que ele é, que a autora faz. Mesmo assim, é isso, curti muito, vai ficar na minha estante, vou ver o filme, talvez eu me emocione, porque vou voltar pro universo. Mas funciona porque eu gosto muito desse universo, sabe? Mas é isso. Eu precisava ler o último livro da série Brilhantes, desde 2018, e eu não fazia isso porque é uma das minhas séries favoritas, e eu não tinha coragem de terminar ela. E aí, em 2019, eu reli o primeiro e o segundo livro, e não li o terceiro, porque eu gosto tanto dessa série que eu não tinha coragem de terminar. Então eu reli pela terceira vez Brilhantes, aí eu reli pela terceira vez Um Mundo Melhor, e depois eu li finalmente Escrito a Fogo. Então eu fiz a leitura em sequência pra já acabar essa série. Eu realmente gosto muito dessa história. Não me arrependo de ter relido esses dois. Esse aqui é meu favorito. Vou apertar de cabeça pra baixo. Será que eu mostrei de cabeça pra baixo? Enfim. Eu não me arrependo de ter relido eles. Funcionou ainda muito pra mim essa história. As cenas de ação, a construção desse universo. Então foi muito legal. Acho que foi a última vez agora. Já tá bom, né? 3 vezes. Mas eu recomendo muito. Eu não sei, muita gente eu acho que não conhece essa série. Mas ela é bem legal. Tem personagens adultos, que é uma coisa que eu gosto muito. Não é adolescente que descobre que tem algum superpoder e ele é o responsável por salvar o mundo. Esse cara, o personagem principal, o Nick, ele tem 40 anos, ele é pai. E meio que os princípios dele são baseados em proteger a família dele. E como ele é um agente secreto do alto escalão do governo dos Estados Unidos, ele vai proteger os Estados Unidos porque vai proteger os filhos dele, sabe? Então isso é muito legal. E eu gostei muito de como a série finaliza. Eu acho que o livro não é tão bom quanto os anteriores, mas talvez foi a minha expectativa que era muito alta. Ou talvez realmente ele não seja tão bom, mas mesmo assim eu gosto muito, eu gostei de ter mais um contato com esses personagens. Eu acho que a minha crítica é que esse livro é muito americano, assim. Ele exalta muito a pátria dos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, e isso cansa um pouco, porque eu não sou muito fã de estadunidense. Mas a verdade, esse livro não é muito americano, ele é muito norte-americano, porque americano eu também sou, né? Enfim, mas mesmo assim é muito legal. Então, veio aí, não vou dizer que é a melhor leitura até agora, mas uma das. Eu acho que é a melhor. Enfim, não tenho como decidir ainda, mas eu li Torturado, foi a nossa segunda leitura pro clube de leitura. E eu não tinha lido esse livro ainda por um único motivo. O preço dele, que não estava dentro das minhas condições financeiras, mas que é um preço muito justo a se pagar por essa obra, porque ela é fenomenal. Fenomenal. Eu fui arrebatada por esse livro, Nossa, eu não sei como explicar Torturado. Eu acho que nem precisa explicar, eu acho que a gente só precisa ler Torturado, sabe? E depois de uns anos reler Torturado. Assim, eu acho que é isso. Esse livro tá cheio de anotações, cheio de post-it. Durante o debate do clube eu fiz mais anotações ainda. O pessoal levantou pontos muito legais que eu não tinha anotado, assim. Sensacional. Quero ler o outro livro do autor, que é o Salvar o Fogo, se eu não me engano. Acho que é. Também quero ler. Enfim, sensacional. Torturado é sensacional. E aí a coisa tava boa demais, então eu li Nada Dura Para Sempre, do Sidney Sheldon, e acho que foi a pior leitura do ano. Realmente eu fui do alto pro baixo muito rápido e... Cara, esse livro é muito mal escrito. Eu criei uma teoria na minha cabeça que não é possível que o Sidney Sheldon seja o mesmo autor do Se Houver Amanhã pro Nada Dura Para Sempre. Não tem como ser o mesmo autor. Eu acho que ele mandou um ghostwriter escrever isso aqui, porque essa história tem uma premissa muito boa e ela se perde na página 4 e ela só vai se achar de novo nas 5 últimas páginas. Ela é uma história de personagens mal construídos, ela tem uma ambientação confusa, uma narrativa confusa, desinteressante. Cara, eu não tenho nada muito bom pra falar desse livro não, então é isso. Acabou, vai-se embora também esse livro aqui. E agora que estamos chegando quase no final da minha lista, vai começar as minhas leituras da Book Friday. Que eu comprei alguns bons livros, mas eu já li uma boa parte deles. E o primeiro que eu resolvi ler foi A Vida e as Mortes, de Severino Olho de Dendê. Que eu não ouvi muita gente falando desse livro, mas na hora que eu bati o olho e li a premissa, eu falei, preciso ler essa história, pois é uma ópera espacial nordestina. E essa edição está impecável. A Intrínseca, ela falou, vamos fazer uma obra de arte? E eles fizeram esse livro.
Lindíssimo. Gente, sério, o livro, ele começa como se fosse a abertura de uma ópera espacial. Então, assim, é incrível, é lindo, ele tá com uma arte muito legal, olha isso. Sério, eu tenho vontade de panfletar essa arte todas as vezes que eu lembro desse livro. E eu gostei muito da história. Eu acho que é uma história muito engraçada, é uma história com personagens muito cativantes. Eu adorei que a capital da galáxia, que a humanidade descobriu outros planetas, descobriu como dobrar o tempo, descobriu como fazer viagens pelo hiperespaço. E a capital dessa galáxia é Salvador. Ponto. Perfeito. Genial. Eu só queria que esse livro fosse, acho que 3 vezes maior. Realmente eu acho que a falta de profundidade em alguns momentos e alguns problemas, a forma que o autor escolheu resolver algumas questões, me incomodou um pouco. E isso não faz ser um livro ruim. Esse livro ainda vale muito a experiência. Eu só achava que ia ser uma obra um pouco mais ópera espacial, um pouco mais complexa, sabe? Eu acho que ele podia ter se aprofundado muito mais nesse universo que ele criou e até no passado dos personagens que ele apresenta aqui. Mas, de forma alguma, é um livro ruim. Eu também tenho uma resenha do Scooby bem grande desse livro. De qualquer forma, fica a recomendação, porque é uma ópera espacial nordestina e isso já é muito legal. Outra releitura que eu fiz foi O Fim da Eternidade, do Isaac Asimov. Eu já tinha lido esse livro pelo Kindle Unlimited em 2021, se eu não me engano. Mas eu queria muito ter a edição física. Novamente, a Aleph vai levar todo o meu dinheiro. E eu comprei na Book Friday e eu fui reler. Eu devia ler os livros que eu ainda não tinha lido, mas eu fui reler esse aqui e eu não me arrependo. Porque da primeira vez que eu li, eu dei 5 estrelas e dessa vez foi 5 estrelas favoritado. O Asimov, ele me conquista muito, assim. E o que ele cria aqui é genial. Eu acho que é o melhor livro dele, até agora que eu já li. Acho que é. É muito bom. Esse aqui é muito bom. É um dos meus livros favoritos da vida. E o mais legal é que eu tenho uma frase tatuada que tem nesse livro. E eu não tatuei por causa desse livro, mas agora vai ser um pouco por causa dele também. Eu ressignifiquei a tatuagem, agora ela tem 2 significados. Então, uma das frases desse livro, que é muito legal, eu tenho tatuada. Enfim, massa. Muito bom. Leiam Isaac Asimov e leiam O Fim da Eternidade. É muito legal essa história, muito legal mesmo. Esse ano tá me dando uma vontade muito grande de me conectar com as obras da literatura nacional, os clássicos nacionais, que é uma coisa que eu não tive que ler no meu ensino médio, por incrível que pareça. Eu já gostava muito de ler nessa época, mas eu lembro que os meus professores, eles não mandavam a gente ler esses livros. Eles mais contavam a história pra gente, sabe? Tipo, Dom Casmurro, Memórias Póstumas, A Moreninha. Enfim, vários livros, eu não lembro de ter que ler eles. E agora tá me dando uma vontade muito grande de me conectar com essas obras. Eu acho que agora eu tenho maturidade pra ler esses livros e talvez compreender um pouco mais eles e ler eles com vontade. O que eu não acho que todo mundo que tá no ensino médio não tem maturidade pra ler esses livros, mas eu acho que talvez a maioria das pessoas não tenha. Não sei, essa é uma discussão bem ativa nos dias de hoje. Mas eu estou muito feliz de estar tendo vontade de ler essas obras agora, tá funcionando pra mim. Então eu li Dom Casmurro, do Machado de Assis, e eu gostei muito, 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 eu adorei. Eu gostei muito da forma que ele apresenta essa história, com esse narrador totalmente não confiável. O Bentinho é um chato, e eu não acredito em quase nada que ele diz. E até porque as histórias que a gente conta da nossa vida, a gente conta sobre a nossa perspectiva. Eu acho que muitas vezes não são nem memórias tão reais, é mais o que a gente sentiu naquele momento. Então faz muito sentido ele contar histórias sobre a perspectiva ciumenta e louca dele. E eu acho, assim, vou dar minha opinião aqui, eu acho que não traiu o Bentinho. Capitu não traiu o Bentinho. Mas eu acho que ela devia ter traído, sabe? Porque ele era muito chato. E que se ela traiu, eu devia ter traído mais. Mentira. Mas eu acho que ela não traiu, não. Então vamos para mais uma nova decepção de 2023, que foi Colega de Quarto, do Vitor Bonini. Eu acho que tem um pouco a ver com a expectativa. Tem. Eu acho que a expectativa é uma coisa que pode atrapalhar muito a experiência de leitura. Mas eu acho que esse livro tem muitos problemas de edição e até de escrita. Faltou uma revisão, assim. Ele é muito repetitivo em alguns termos, às vezes termos dentro da mesma frase. Isso quebra muito a leitura. E o livro tem uma premissa muito boa, e aí ele, em pouquíssimos capítulos, fica muito lento e muito desinteressante. Então, assim, eu tava gravando um audiobook desse livro, eu queria colocar para disponibilizar se alguém quisesse ouvir o livro, porque eu tinha expectativa de ser uma história boa. E aí, com 1h30 de audiobook gravado, eu não aguentava mais esse livro. E eu resolvi parar de gravar e só ler, e li um dia só pra me livrar logo dessa leitura.
E é uma pena porque eu não gosto de não gostar de livros nacionais, mas esse aqui não rolou muito. Tá, seguindo nas leituras da Book Friday, que inclusive eu acho que eu não comentei, mas os livros que eu ganhei da Book Friday foram de presente do meu pai de aniversário. Então fica aqui o agradecimento ao pai Trocinho, porque eu já li muitos livros dessa compra. E um deles foi o do Philip K. Dick, que foi uma indicação de João. João, ele aparentemente é um mestre de me indicar boas leituras. E esse livro aqui é muito incrível, cara. O Philip K. Dick, ele explode a sua cabeça. Dá pra ver claramente que ele era maluco, dá pra ver que ele desassociou um pouco da realidade, mas é muito bom. É muito bom. Ele levanta muitos questionamentos. Foi um livro que eu terminei e eu precisei de 2 dias pra me desligar desse universo. Eu assisti muitos vídeos de diversas críticas, com diversas opiniões diferentes sobre esse livro. E é muito legal. Sério, deem uma chance a Philip K. Dick. Esse é um dos melhores livros dele, na minha opinião. Não sei. Ele tem muitos livros bons, sabe? Mas enfim. Eu gostei muito desse aqui. Minha 42ª leitura do ano foi A Filha Perdida, da Helena Ferrante, o segundo livro que eu leio dessa autora. Ano passado eu li Um Amor Incômodo, se eu não me engano. E, cara, foi a mesma sensação que eu tive, assim. É uma escritora que escreve bem, não posso falar de forma alguma que é uma escrita ruim, mas não são histórias que têm funcionado muito pra mim. Eu acho que os temas dela, que ela escreve, que são personagens que acho que tocam um pouco na ferida, assim, nesse caso a gente tem uma mãe, que talvez ela não seja uma mãe tão boa assim, nesse livro aqui, sabe? E eu acho que é um pouco disso também no Um Amor Incômodo, são 2 livros que falam sobre maternidade. E não mexe comigo de um jeito legal, sabe? São livros que parece que eles são mais longos do que são pra mim. Então essa foi a minha segunda tentativa com a Helena Ferrante, que não foi horrível, mas também não foi uma experiência super legal. Mas eu ainda quero muito ler a tetralogia napolitana dela. Eu acho que é lá que essa autora vai me ganhar, sabe? Mas enfim, li A Filha Perdida, da Helena Ferrante. Finalmente estamos chegando nas 3 últimas leituras desse semestre. E eu li Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que é a leitura desse mês do clube. E a gente vai debater esse livro hoje e eu estou muito animada porque eu amei essa obra. Ela tá na minha lista de leitura desde 2019, que foi quando eu tive contato. Foi um professor, se eu não me engano, na faculdade de cinema que me indicou numa disciplina que, se eu não me engano, era literatura e audiovisual. E esse livro, o professor, eu lembro que a gente estava sentado em círculo e o professor passou na mão de todo mundo. E quando eu peguei esse livro na mão, eu falei, preciso ler essa obra. E por conta do preço, eu tava deixando pra depois, mas eu quero comprar literatura nacional boa. E por mais que tenha sido bem caro, valeu muito a pena esse livro. Nossa, tá aí que outra leitura que eu acho que todo brasileiro deveria fazer, sabe? Conhecer essa narrativa da Carolina, que é tão crua, que é tão... Ai, esse livro é muito difícil de ler, assim. Porque ele é a realidade, sabe? A gente já tem dificuldade de ler obras de ficção que são tristes, mas quando a gente lê a realidade, é muito difícil de ler esse livro, mas é muito bom e é muito necessário. Eu acho que é pra abrir os olhos, é pra criar empatia, é pra pensar o que a gente pode fazer pra mudar essa realidade. Esse livro foi escrito nos anos 50 e é uma realidade muito próxima do que temos hoje, sabe? A fome é muito cruel e ela não deveria existir, sabe? Assim, eu não vou xingar bilionários nesse vídeo, mas eu vou xingar um pouco, porque a fome só existe no mundo por causa do capitalismo. A gente sabe disso porque tem comida pra todo mundo. Tem comida sendo jogada fora e tem gente morrendo de fome. Isso é um absurdo. Esse livro é revoltante. Assim, eu realmente poderia falar horas dele, mas se eu posso falar uma frase, todo brasileiro deveria ler esse livro. E eu acho que, na verdade, todo ser humano deveria ler esse livro, sabe? Ele quebra um pouquinho a gente e eu acho que o Brasil tá precisando ter um pouquinho mais de consciência de que tem gente passando fome, cara. Isso é inaceitável. Enfim, leiam esse livro. Quarto de Despejo é fundamental. E aí, depois de terminar esse livro, eu acho que eu fiquei uns 3, 4 dias, assim, remoendo ele, e eu não tava com vontade de ler nada, eu não queria ler uma coisa bobinha, eu não queria ler uma coisa mais pesada, eu não sabia o que fazer. Então eu precisei que esse livro abaixasse um pouco a poeira dentro de mim. Mas aí eu peguei O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, outro presente do meu pai. E, assim, eu já sabia que ia ser bom. E foi muito melhor do que eu esperava.
Esse é um dos melhores livros que eu já li sobre luto. Eu acho que junto com ele só o Altos Voos e Quedas Livres, do Julian Barnes. Mas são 2 livros muito bons que falam sobre perder alguém, isso não é spoiler. Tá aqui na sinopse aqui atrás. Mas a forma que esse personagem se despede do pai dele e a forma que esse personagem e esse pai dele se entendem enquanto pessoas pretas é muito interessante. E é novamente mais um livro onde você cria empatia, assim, onde você de alguma forma se coloca um pouco na pele do outro. Claro que não tem nem comparação com as vivências das pessoas pretas. Mas eu acho que é importante pra gente abrir um pouquinho nossa cabeça, pra gente ter essas pautas bem vivas dentro da gente. E merece todos os prêmios que ganhou e merece muito mais prêmios. E isso aqui é muito, muito, muito bom. Muito bom mesmo. E finalmente chegamos na última leitura do semestre, que inclusive eu acabei dia 30 de junho, foi pra fechar o semestre. Porque, tirando a minha leitura dupla de O Sentido de um Fim, se eu não contar isso, eu li 44 livros e eu fiquei com muita vontade de encerrar o semestre com 45 pra ficar o número redondinho. Então eu li O Muro, que é uma HQ francesa, se eu não me engano, que eu não leio HQs, assim, eu não tenho esse costume, queria até ter mais. Mas eu queria uma coisa rápida que desse pra eu ler rapidinho pra fechar esse número, mas uma leitura boa, e aparentemente isso aqui ia ser, e foi muito mais do que eu esperava. E essa história é mais triste do que eu esperava também, eu achava que ia ser uma proposta assim um pouco mais leve, uma leiturinha rápida, e foi uma leitura assim um pouco difícil, ela é muito densa, o traço dela é muito bonito e a história é muito pesada, assim, mas é muito boa. É muito boa, muito boa. Fica aqui a recomendação. Se você quer encaixar aí no final do mês, tá querendo saber o que ler, recomendo fortemente essa HQ aqui. É muito boa. Então, finalmente chegou ao fim a minha grande lista de livros lidos. E que bom, assim, realmente é o ano que eu mais li na minha vida. E eu não acho que eu vou ler a mesma quantidade no segundo semestre. Eu acho que minha rotina vai estar um pouco mais cheia, então não sei se eu vou ler essa quantidade toda. Mas já foi muito válida essa experiência. Espero que eu continue com essa sede de leitura no restante desse ano. E eu acho que eu vou ter contato com muita coisa legal, com muitas obras boas que estão aqui me aguardando para eu ler. E eu acho que é isso. Espero que se alguém assistiu tenha gostado desse vídeo. E se você quiser me indicar alguns livros aqui nos comentários, eu também gosto muito desse debate sobre leitura. Então fica aqui um espaço aberto dos comentários desse vídeo. E é isso, vamos ler e vamos falar de livros e vamos indicar livros que eles transformam muito a gente. Acho que é isso. Tchau!